Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes capítulo 2. Eu vou ler os versículos 10, 11, 13 e o 14. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Esse aqui é um episódio da história de Israel. E a nossa história, queridos, ela é feita de ciclos que se repetem. Diga assim comigo: ciclos que se repetem. Ao longo da nossa história nós temos momentos altos e nós temos também momentos baixos, momentos de altos e momentos de baixo. Tantas vezes você começa na direção correta, mas com o passar do tempo outras coisas distraem o seu coração nesse caminho. Nós vamos perdendo o foco, nós vamos perdendo a essência. Hoje nós vamos falar de voltando à essência, de voltando a Deus, de voltando o nosso coração ao Senhor. E quando nós falamos de voltar à essência, o que isso significa? Voltar à ideia central. Diga assim comigo: ideia central. Nós ensinamos aos nossos líderes de Life Group, porque durante a semana nós estamos reunidos nos lares, e essa palavra que é compartilhada aqui aos domingos, ela é compartilhada nos lares de forma com que você fale aquilo que você aprendeu. E nós ensinamos aos nossos líderes a lançar a palavra para que as pessoas compartilhem, conversam, mas muitas vezes o que acontece nesse compartilhamento? A conversa está tão boa que ela acaba criando ramificações, ela vai levando para outros lugares, e nós ensinamos os nossos líderes: olha, traga a palavra de volta para a ideia central. E queridos, nesse texto aqui de Juízes capítulo 2, conta um tempo onde o povo de Deus perdeu a essência, onde o povo de Deus perdeu a ideia central. Durante 40 anos eles estiveram naquele deserto. Deus prometeu que Ele daria uma terra para que esse povo habitasse, para que esse povo construísse as suas tendas, as suas casas, porque Deus é fiel e a sua promessa, ela se concretizou, e nessa terra eles prosperaram, nessa terra eles tomaram posse da bênção, mas como nós lemos aqui nesse capítulo 2 de Juízes, eles se esqueceram de priorizar Deus. Os anos foram passando, um novo ciclo foi entrando, e nesse novo ciclo parece que eles se embriagaram com as bênçãos do Senhor, e eles se esqueceram do Deus que os abençoou, do Deus que os levou e os conduziu àquele lugar. Eles abandonaram o Senhor. Diga assim comigo: eles abandonaram o Senhor. Eles perderam a ideia central, eles perderam a principal fonte que os guiava e que os fortalecia. E por causa desse comportamento de abandono, toda uma geração foi comprometida, toda uma geração se perdeu, toda uma geração perdeu a principal essência, que é o Senhor. E na semana passada, eu fiz uma citação de parte de um provérbio oriental, e esse provérbio oriental, agora vou compartilhá-lo em toda a sua essência, ele cai como uma luva em toda essa história, em todo esse histórico, em todo esse ciclo, onde os israelitas foram saqueados, onde os israelitas perderam, onde os israelitas fizeram acordos e alianças com inimigos, desobedecendo, abandonando o Senhor. Então esse provérbio oriental, que é um provérbio também de sabedoria para mim e para você, ele diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes.
Então esse provérbio oriental aqui, ele fala muito sobre esse ciclo repetitivo da história humana, e ele é muito assertivo, quando nós tratamos ele nessa ótica do que acontece quando eu e você abandonamos o Senhor. Então uma das partes desse provérbio diz: homens fortes criam tempos fáceis, e nós vimos isso na história de Israel. Eles tiveram grandes líderes, eles tiveram Moisés, eles tiveram Josué, eles tiveram Caleb, homens que foram fortes, foram bravos, foram valentes, foram homens de coragem, foram homens de fé, foram homens guerreiros e resistentes. Esses homens, eles enfrentaram desafios, esses homens, eles superaram os obstáculos, eles dependeram do Senhor. O próprio Moisés, ele disse: Senhor, eu não vou, se o Senhor não for comigo. Porque uma das marcas dos homens fortes, são homens que dependem do Senhor. E esses líderes, Moisés, Josué, Caleb, eles foram esses homens fortes, e a sua força, a sua determinação, a sua resistência, criou tempos fáceis para o povo de Deus. Afinal de contas, eles conduziram esse povo para tomar posse daquela terra. Uau! Agora eles têm a sua terra, agora eles estão desfrutando, agora são poucas batalhas, são poucos inimigos, eles estão desfrutando da bênção do Senhor. E quando nós vamos fazendo essa leitura, eu não sei se você faz a sua leitura de forma sequencial, né? De ordem cronológica, eu gosto muito dessa leitura em ordem cronológica, porque a gente vai entendendo todo o aspecto da história do povo de Deus. Nós chegamos nesse livro de Juízes, o livro que é caracterizado, tem tantos homens de Deus, tantos heróis da fé, mas tantas histórias tristes, e eu creio que o Senhor faz questão também de mostrar momentos onde o seu povo fracassou, onde o seu povo perdeu, para nos ensinar lições. E no capítulo 17 de Juízes, nós temos a seguinte descrição, acompanhem comigo. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Já pensou? Num grupo de pessoas, numa casa, numa família, onde cada um faz o que lhe parece reto, deu confusão, deu ruim, como diz no português coloquial, não deu certo. Então nesse momento aqui, queridos, o comando de obediência de Deus é quando vocês entrarem, tomarem posse dessa terra, mantenha o seu coração, mantenha os seus olhos na minha palavra, mantenha os seus olhos na minha presença, não façam alianças com os povos dessa terra. Só que, como eu disse, eles abandonaram o Senhor, eles fizeram tudo o contrário, eles caminharam para esse lugar. Nosso vizinho é tão legal, tão bonitinho, pode nos dar tantas coisas, nós podemos trocar com eles tantas figurinhas. Mas o que eles fizeram totalmente contrário, eles fizeram aliança com os povos da terra, e essa aliança trouxe para dentro de Israel idolatria. Se antes era o coração olhando somente para o Senhor, agora eles trazem toda sorte de ídolos para dentro da igreja de Deus, para Israel de Deus. E aqui esse povo começa a considerar as palavras de Deus como uma opção, e não como um mandamento, onde eles estavam firmemente estabelecidos. Sabe quando você começa a considerar as coisas como uma opção? Pastor, eu posso congregar uma vez por mês só, né? Eu posso fazer outras coisas durante o mês, aproveitar meu domingo para fazer outras coisas. Nós muitas vezes vamos fazendo concessões, nós vamos fazendo opções, e abrimos mão de situações e pedras fundamentais, como por exemplo, o congregar. Querido, e qual foi o resultado que essa nova geração colheu? Essa nova geração, ela cresceu, que aqui cresceu sem grandes dificuldades, mas eles perderam a direção, sabe? Parece que os momentos de luta, os maiores momentos de luta na nossa vida nos fazem crescer, sim ou não? Nos fazem crescer, mas como estava muito confortável, eles perderam o coração do Senhor, eles perderam a direção, eles se conformaram com aquela realidade fácil. E qual foi o resultado disso? Homens fracos, homens que perderam seu propósito, homens que perderam a sua direção, homens que perderam a ideia central, homens que perderam a essência, homens que perderam o temor de Deus. Por isso que tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fáceis, diga assim comigo, tempos fáceis geram homens fracos.
Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então olha só o caminho que o povo de Deus estava tomando, um caminho insensato. A Bíblia diz que o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre areia, sobre um fundamento que é completamente inseguro. O insensato é aquele, o significado dessa palavra insensato é o tolo, é o louco. Então o caminho do insensato que segue, hoje nós ouvimos tanto isso, eu tenho a minha própria verdade a respeito desse tema. Só que isso é loucura, só que isso é falta de sabedoria, quando a sua própria verdade não está alinhada com a verdade central das nossas vidas, a palavra de Deus. Então, queridos, quando nós não estamos sendo orientados por Deus, quando nós não estamos sendo orientados pela essência da vida, nós perdemos o caminho da sabedoria. Então, nosso tema de hoje, de volta à essência. Diga assim comigo, de volta à essência. E nós vamos seguir nessa história aqui, 2 períodos sacerdotais que conviveram lado a lado. Nós vamos ver o período sacerdotal até o Hélito adiantou aqui, de manhã ele não falou, mas à noite ele pegou um pouquinho da minha palavra, adiantou, deu um spoiler aqui. A época de Eli, Ofni e Finéias, e a época também do sacerdote Samuel, do sumo sacerdote Samuel. Eles conviveram no mesmo tempo, lado a lado, e eles tiveram atitudes diferentes à presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, o nosso primeiro ponto: homens fracos criam tempos difíceis. Homens fracos criam tempos difíceis. 1 Samuel capítulo 4, 19, vou ler do 19 ao 21. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, não deu atenção, e ela deu, a única fôlego de vida que ainda tinha nela, ela deu o nome ao menino, e o nome de Icabode, e disse: a glória se foi de Israel. Olha só o nome que essa mulher, nós estamos aqui começando meio que pelo fim dessa história, o nome que essa mulher que estava grávida, ao ouvir aquilo que havia acontecido, porque, queridos, tempos difíceis são gerados por homens sem Deus, homens que abandonaram o Senhor, homens que abandonaram a presença de Deus, homens que perderam o propósito central da sua vida. Qual que é o propósito central da minha e da sua vida? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças. Essa é a prioridade central das nossas vidas. E nesse tempo aqui era um tempo difícil. Então nós tínhamos aqui a família do sumo sacerdote Eli, os seus filhos também que eram sacerdotes, o Ofni e o Finéias. E a esposa de Finéias aqui, ela estava grávida a dar à luz. E ela faz essa declaração: a glória de Israel se foi. Por que a glória de Israel se foi? Havia naquela época uma representação da presença de Deus, do relacionamento com o Senhor, que era a arca da aliança. Essa arca da aliança era um símbolo da presença no meio do povo. E o que aconteceu por causa desse abandono do Senhor? Aconteceu que essa arca que representava a presença, ela foi roubada, ela foi levada pelos inimigos. Então, quando a notícia de que a arca havia sido levada, que o marido dela, o Finéias, e seu irmão Ofni haviam morrido em campo de batalha, aquela mulher, ela declara essa palavra que era uma realidade naquele momento: a glória de Israel se foi. Queridos, quando a glória de Deus ela se vai, é um completo tempo difícil, é um completo tempo desastroso, é um completo tempo de derrota, é um completo tempo de humilhação. Queridos, e essa família aqui, o que estava acontecendo aqui no coração dessa família,
denunciava aquilo que estava acontecendo com todo o povo de Deus. Eles estavam afastados do Senhor. E eu queria te mostrar que no meio dessa família, dos líderes, então isso aqui está acontecendo na família dos líderes. Imagina como estava o coração do povo. Então olha a raiz, olha a raiz. Olha o que estava acontecendo ali na casa de Eli e com seus filhos Ofni e Finéias. 1 Samuel 2, versículo 12, 13 e 17. Os filhos de Eli, eles eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora dá para você entender um pouco mais o que é que a glória de Deus ela se retira por um tempo. Por que eles perderam a glória de Deus, aquele símbolo da arca? Queridos, o Eli, apesar de ser um homem piedoso, ele liderou o povo de Deus como sacerdote ali por 40 anos, era muito bem intencionado o Eli, mas o Eli, ele foi um líder ineficaz, sobretudo quando nós fazemos um foco dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Então ele foi um líder que fracassou dentro da sua própria casa. Então ele era um homem, um grande homem de Deus, mas ele falhou como líder, como homem de Deus dentro da sua casa. Ele cuidava de todo mundo, das necessidades do templo, das situações que aconteciam ali no dia a dia, mas ele se esquece da sua própria família. E o que isso me faz refletir? E eu quero fazer essa reflexão com você. Quantos homens de Deus, levanta a sua mão, você que é um pai, você que por Deus, existe uma liderança sobre a sua vida, você é sacerdote do Senhor sobre a sua casa, existe um papel de governo sobre a vida do homem, levanta a mão, os homens, deixa eu ver, os homens de Deus, existe um papel conferido do Senhor para você, papel de governança, de liderar a sua casa. Deus disse para Adão lá no Éden, um papel que ainda é do homem: protege e guarda o seu jardim, protege e guarda a sua casa, protege e guarda a sua família. A minha pergunta para você, homem de Deus: como você está lidando com essa responsabilidade que Deus lhe conferiu? Como está esse encargo aí no teu coração? Vou te fazer algumas perguntas para abrir o seu entendimento. Os seus filhos, eles te veem lendo a Bíblia? Os seus filhos te veem orando? Os seus filhos te veem tendo tempos de jejum, de busca pela face do Senhor? Os seus filhos te veem lendo a palavra, se debruçando na palavra? Lá em casa eu tenho essa genuína preocupação, que os meus filhos me vejam lendo a palavra, até mesmo quando eu estou no celular lendo livros, né? O meu escritório é do lado de fora da casa, e muitas vezes eu deixo a porta trancada, porque durante a semana eu preciso estudar e concentrar, e eu falo assim: está proibido vir aqui, mas adianta falar, está proibido? Toda hora eles estão lá batendo: papai, quero falar uma coisa muito importante. Aí pensa: meu Deus, como é que eu não abro a porta para os meninos? Vai falar um trem muito importante para o pai. Mas eu faço questão de abrir para que eles vejam que eu estou lendo a minha Bíblia, que eu estou me relacionando com o Senhor, que nós estamos buscando o Senhor. E a pergunta que eu te faço: seus filhos estão te vendo assim, como homem de Deus, como homem que está se santificando, está buscando a face do Senhor? Uma outra coisa, seus filhos te veem amando a sua esposa, dando a sua vida como Cristo deu a sua vida pela sua esposa, tratando ela com gentileza, tratando ela com o caráter de Jesus. Ontem nós estávamos lá no encontro e eu achei um elogio tão lindo da Vanessa para com o Wellington. Ela disse: meu marido é meu principal líder, eu tenho uma admiração profunda por ele. Ela disse: ele acorda todos os dias às 4 da manhã, ele está lá queimando de amor pela presença, queimando de amor pela palavra. Querido, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, querido homem de Deus, que é isso que a sua esposa vai falar de você. Nós não vamos ouvir as esposas reclamando de maridos frouxos, de maridos que sentam no sofá para ficar jogando, para ficar assistindo jogo de futebol de forma descontrolada. Tudo tem seu lugar, você pode jogar, assistir o seu jogo tranquilo, mas não vivendo isso como um padrão de vida,
ver seus filhos só te vendo gastando tempo com coisas desnecessárias e que não vão durar para a eternidade. Eu declaro que as esposas vão dizer como a Vanessa: eu tenho um homem que é um sacerdote, eu tenho um homem de Deus em minha casa, um homem de oração, que paga o preço, que traz a vida do Senhor para dentro de casa. Nosso querido pastor Eibe, que vocês viram aqui no vídeo, o pai dele, que já está na glória com o Senhor, pastor Melvin, ele parafraseava um versículo da Bíblia, quando ele falava sobre a importância e o zelo que nós devemos dar para a nossa família. E ele dizia o seguinte: olha, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria família? De que vale ganhar o mundo inteiro? Pode colocar para a gente aqui essa frase, por favor. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria família? Essa aqui eu sei que você vai tirar foto, você vai marcar a igreja, vai colocar na sua rede social, porque essa é uma verdade de Deus. Essa é uma verdade de Deus para os nossos corações. Queridos, nós estamos querendo ganhar o mundo, nós estamos trabalhando que nem um frango sem cabeça, nós estamos querendo ganhar, fazer curso atrás de curso, nós queremos, parece que ganhar aparência, ser influenciadores, mas muitas vezes nós estamos nos esquecendo do principal, da nossa própria família, da nossa própria casa, do cuidado com os nossos, do cuidado com os nossos filhos. Queridos, os Ofni e o Finéias, eles eram sacerdotes. A Bíblia de Deus diz que eles eram homens imprestáveis. Essas não são as minhas palavras, essas são as palavras que estão escritas na Bíblia. Ofni e Finéias eram homens imprestáveis, eles não respeitavam as coisas de Deus, eles eram homens violentos, eles eram homens adúlteros. Eu jamais quero ouvir isso no fim dos meus dias, que os meus filhos são imprestáveis, que os meus filhos são indisciplinados, que os meus filhos são violentos, são adúlteros, não amam a presença. Querido, o maior legado que você vai deixar na vida dos seus filhos é vê-los trilhando o caminho da fé, é vê-los trilhando o caminho do Senhor. E eu quero perguntar para você, qual é o exemplo que você está deixando? Porque os pais, eles deixam exemplo, eles não vão deixar só comandos, eles precisam deixar exemplo. Amém ou não amém? Queridos, Ofni e o Finéias, eles jogaram fora todo o legado que o seu pai construiu durante esses 40 anos, e eles se corromperam. Esses homens, eles eram crentes profissionais. Sabia que tem muito crente profissional? Talvez tenha um aí do seu lado. Misericórdia, pastor. Talvez você seja esse crente profissional, conhece toda a Bíblia, conhece toda a teoria, mas não tem prática, ou a prática é uma coisa completamente distorcida da presença da palavra de Deus. Então o pecado, querido, desses homens era muito forte à vista do Senhor, o Senhor estava vendo, e não foi por falta de alerta, porque o Senhor mandou 2 profetas para alertar a Eli: voltem-se para o Senhor, seus caminhos não me agradam, seus caminhos não me agradam. Queridos, e sempre nós vamos ser fracos quando houver pecado no nosso meio, sempre você será fraco quando você tiver esse altar, onde o altar do pecado está tão pronto, está tão disponível. Queridos, por isso que a glória de Deus se foi. Pastor, mas por que a glória de Deus se foi? Por isso, presença de pecado, falta de temor do Senhor, falta de amar o que o Senhor ama. Queridos, e uma oração que eu tenho feito nesses dias: Senhor, nós estamos perdidos sem o Senhor, nós estamos perdidos sem a Tua presença. Restaura-nos, Senhor, mais uma vez, traz-nos de volta a essência. O título dessa mensagem é uma oração: traz-nos de volta a Jesus, traz-nos de volta ao Teu coração, porque nós estamos perdidos sem o Senhor. Restaura, Senhor, o Teu temor sobre nós, sobre a igreja brasileira. Eu posso ouvir um amém? 1 Samuel 2:25, a Bíblia diz: seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Queridos, literalmente, existe uma coisa aí do português que se chama passar o pano. Quem já ouviu essa expressão? Literalmente, Eli passou o pano para os seus filhos. A conversa com os seus filhos foi: talvez eu pense assim, meus filhinhos, por que vocês estão fazendo isso?
queridos, vocês estão errados, vamos sair dessa. Mas nesse momento onde o Eli já tinha sido alertado, onde Deus já estava comunicando ao coração dele um posicionamento, o Eli, queridos, não faz nada de prático. Os filhos dele estavam se perdendo, os filhos dele estavam por um caminho completamente destrutivo, mas o Eli não fez nada, não os disciplinou, não os arrancou desse caminho. Era essa a resposta, era essa posição que exigia-se do Eli, mas ele não fez nada. Por isso eu quero declarar que pais omissos, filhos perdidos. Acompanhe no telão comigo: pais omissos, filhos perdidos. Pais fracos espiritualmente, filhos perdidos moralmente. Esse é só um ciclo repetitivo. Não vai acontecer na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Não vai acontecer nas nossas vidas, porque vocês são pais intencionais, porque vocês são homens de Deus, porque vocês são homens santos lutando contra o pecado, se santificando a cada dia com a palavra do Senhor. Queridos, como alguém, como Eli, como Ofni, como Finéias, que conheciam a Deus, podiam chegar num estado tão lastimável assim de suas vidas espirituais. E eu quero dizer que você não está alheio a essa condição. Você pode chegar a essa condição. Nós podemos nos transformar nesse tipo de pessoa, nesse tipo de pessoa que abandona o Senhor, nesse tipo de pessoa que se acostuma com a presença de Deus, nesse tipo de pessoa que diz que está tudo certo, que não tem nada não, que não tem nada de errado, alguém que despreza a correção, alguém que despreza a palavra do Senhor, e esse tipo de pessoa está fadado ao fracasso. Por isso que esses tempos fáceis geram homens fracos, geram homens realmente sem Deus, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. E olha uma das palavras proféticas que Eli recebeu, 1 Samuel 2,30, mas agora o Senhor declara: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Sabe qual que era o sentimento de Deus? Às vezes nós vivemos a nossa vida alheios ao sentimento do Senhor. Deus é uma pessoa, existe uma pessoa, o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você, e é uma pessoa que sente fortes ciúmes, é uma pessoa que ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha glória com coisa nenhuma. Esse é o sentimento de Deus, e Deus está dizendo: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam eu trato com desprezo. Queridos, era necessário uma resposta do coração desses homens. A Bíblia diz: olha, vocês me honram com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então às vezes tem um discurso encantador, mas não existe uma prática encantadora, uma prática que glorifica a Jesus. Então, se esses homens, Ofni ou Finéias, não honravam, não admiravam a Deus, não obedeciam a Deus, quanto mais a Eli. Esses homens realmente, por isso que eles morreram, por isso que foi um tempo difícil para Israel, onde a glória, ela se foi. Mas queridos, como reverter esse quadro? Porque se nós temos aqui um comando de Deus, nós temos aqui um juízo de Deus nessa vida, nesse tempo. Hoje nós temos a graça do Senhor, hoje nós temos o perdão do Senhor. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Hoje você convive no tempo da graça, onde se você pecar, onde você se voltar para o Senhor, onde você se voltar para a presença, você será perdoado. É pela fé. Esse quadro, querido, pode ser revertido, e lá no Tiago 4, do versículo 7 ao 10, o autor da epístola, ele diz o seguinte: você quer uma dica, de como reverter esse quadro de abandono, de desprezo ao Senhor? Existe um passo prático, a Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Esse texto está dizendo assim: o primeiro passo quem dá é você em direção ao Senhor. O Senhor é perdoador, o amor de Deus é leal. Existe um salmo que diz: o amor de Deus é leal, o amor de Deus leal é eterno, não basta ser amoroso, mas Ele tem um amor leal, e Ele tem um amor que é eterno. Então esse Deus já está de braços abertos para aqueles que o abandonaram, mas é necessário um passo de fé, se aproximar do Senhor. E Ele diz: pecadores, limpem as suas mãos,
vocês que têm a mente dividida, ou seja, eu não sei se eu amo o Senhor, se eu sirvo as coisas desse mundo, se eu sou amigo de Deus, ou se eu sou amigo das coisas deste mundo. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, se entristeçam, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento, troque a alegria por tristeza, se humilhem diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, o caminho do arrependimento é um caminho de humilhação, de reconhecimento que nós somos carnais, maus, corruptos, e que nós estamos perdidos sem a presença, perdidos sem a glória do Senhor. Queridos, o autor J.C. Ryle, ele diz, olha o seguinte, a descrição desse autor para esse tempo: nesses dias, há um tipo mundano de cristianismo bastante comum que muitos têm e pensam que o têm em abundância. Um cristianismo barato, que não ofende ninguém e não exige qualquer sacrifício, que não custa nada e que não vale nada. Tiago está nos orientando aqui a dar um passo de reconhecimento, um passo de arrependimento. Mas muitas pessoas estão dizendo: não vai dar nada, vou viver essa vida de impiedade, de iniquidade, não vai dar nada, a super, hiper graça de Deus vai cobrir a minha vida. Querido, nós precisamos refletir sobre o preço, e existe um preço de santificação, existe um preço para nós vivermos, permanecermos em Deus. A primeira mensagem do Senhor, a primícia do Senhor, a primeira mensagem de Jesus, Ele disse: arrependam-se e voltem-se para Deus, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. A primeira mensagem do nosso Senhor nos convoca para o arrependimento, e essa mensagem está viva ainda hoje. O que significa a palavra arrependimento? A palavra arrependimento significa, no original, a palavra metanoia. O que é a metanoia? Diga assim comigo: a mudança de mente. A mudança de mente. Querido, e se sua mente muda de acordo com a palavra de Deus, a sua vida muda. Eu quero um novo tempo na minha vida, eu quero caminhar em novidade de vida. Se volte para a palavra, se volte para os princípios da palavra. Assim você vai colher esse resultado da sua vida mudar na presença do Senhor. Então, queridos, aqui por falta de arrependimento, o Eli e os seus filhos morrem, mesmo alertados pelo Senhor. Aproximem-se de Deus, limpem as suas mãos, se voltem para o Senhor, se humilhem, mas eles não fizeram isso e eles acabaram mortos. Por isso aquela mulher disse: se foi a glória de Deus, se foi a glória de Israel, eles perderam a arca. Então, em primeiro lugar, diga assim comigo: homens fracos criam tempos difíceis. Criam tempos difíceis. Em segundo lugar, tempos difíceis geram homens fortes. Diga assim comigo: tempos difíceis. 1 Samuel 3:1. Então nós temos aqui Ofni, Finéias, Elias e Samuel convivendo dentro da casa deles. Veja, mesmo espaço, e Deus salvando o coração daquela criança, que não se atentou, que não sugou, todos aqueles comportamentos, todo aquele mau exemplo. Então, numa mesma época, Deus também estava levantando e edificando um homem forte, um homem corajoso, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem perseverante no Senhor. 1 Samuel 3:1. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Então, como você está vendo aqui, aqueles eram tempos difíceis, tempo onde eles perderam a arca do Senhor, a presença de Deus, a glória de Deus se foi. E é nesse tempo, como eu compartilhei na semana anterior, uma janela de oportunidade. Você lembra de falando ali sobre Ana, naquele tempo difícil, a Ana sendo um símbolo de uma mulher de fé, de uma mulher que busca o Senhor, de uma mulher que vai buscar o seu milagre, e ela gera esse grande homem de Deus, Samuel. Nesse tempo difícil aqui, Samuel, um adolescente. Então, nessa época aqui que Samuel ouviu a voz de Deus, nessa história tão conhecida, Samuel era um adolescente ainda. Então, Deus usou um adolescente para começar um tempo de transformações profundas, um novo ciclo na história de Israel. E a Bíblia diz no versículo 3, 1 Samuel 3, versículo 19: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele,
e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Quando eu estava lendo isso daqui, eu falei assim, uau, diga assim comigo, uau, uau. Todas as palavras que Samuel proferia, né, as palavras que o Senhor falava através dele, todas se cumpriram. Fiquei pensando, que coração é esse? Que ouvidos são esses que estavam atentos à voz de Deus? Que ouvidos são esses que ouviam e seguiam e obedeciam os comandos do Senhor? Já pensou, querido? Tudo que Deus falar ao seu coração e todas as palavras que saírem de seus lábios, palavras que vão acontecer. Então naquele tempo a Bíblia diz que Deus chama Samuel. Tem lá no Pais Kids, a gente sempre usava assim a expressão, Samuel, Samuel. Então Samuel está lá dormindo, ouve a voz do Senhor, mas a Bíblia diz que ele não conhecia nesse tempo, ele não conhecia o Senhor. Ele vivia já na casa do Senhor, tinha as escalas, tinha a limpeza, mas ele não conhecia a voz de Deus. E o mesmo desafio que Samuel teve ali naquele momento, de saber discernir a voz de Deus, é o mesmo que eu e você muitas vezes nós temos. Pastor, a pergunta, pastor, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Esse era o mesmo desafio que Samuel estava tendo ali naquele momento. E a Bíblia diz que por 3 vezes Deus chama Samuel, mas ele não sabe ainda discernir, ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Ele vai para Eli, e Eli entendeu, olha, se essa voz te chamar novamente, dê uma resposta, diga, fala Senhor, o teu servo está te ouvindo. Então nós temos aqui um homem que cresceu em obediência, porque quando Eli fala para ele, quando você ouvir novamente essa voz, dê uma resposta e diga, fala Senhor, o teu servo está te ouvindo. Então nós temos aqui Samuel crescendo em disciplina, diga assim comigo, disciplina. Naquele momento ele teve que aplicar disciplina para ouvir a voz de Deus. E os especialistas, eles dizem, quando nós falamos desse universo de tempo a sós com Deus, que é uma disciplina. Então os especialistas dizem que para o estabelecimento de um novo hábito, são necessários 21 dias, aproximadamente 21 dias, com constância sendo realizados, vai ser estabelecido um novo hábito. Então, por exemplo, eu leio a Bíblia hoje, daqui a 3, 4 dias eu não faço, então não tenho constância nesse hábito, não vai acontecer, precisa ser diário. Nós estávamos, em oração, em jejum pelo encontro, e nós acordávamos todos os dias às 6 online, para estar orando juntos, e tivemos também um tempo de oração aqui. Eu falei hoje de manhã 5, mas meu relógio estava acordando 4 horas, eu falei, Senhor, 4 horas, que eu vou dormir mais um pouquinho, porque o despertador vai acordar às 5, amém? Queridos, é tão interessante isso, que as disciplinas, elas nos fazem, elas condicionam o nosso coração a um objetivo. Então naquele momento, o coração de Samuel em obediência estava se voltando para uma disciplina, a disciplina de ouvir a voz de Deus. Então tempos difíceis geram homens fortes, e esse homem forte aqui, Samuel, foi construído ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. E eu comentando hoje de manhã essa parte do texto, que em vez de Deus dar uma tapioquinha com café, o primeiro alimento, a primeira voz que Samuel ouve de Deus foi logo uma feijoada, não foi um alimento, uma tapioquinha muito sem caloria, foi uma comida muito forte, porque Deus fala através de Samuel, uma das palavras proféticas aqui para Eli e seus filhos. Então, querido, quem quer aqui impulsionar o seu crescimento? Tem se falado tanto isso, vamos impulsionar o nosso crescimento. E o nosso crescimento vem em ouvir a voz de Deus. E como se ouve a voz de Deus, pastor? Vou te cantar uma canção antiga, e os nossos pais na fé cantarem, os nossos filhos estão aprendendo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Não tem outra coisa. Profetinha de Jesus, vem aqui me dá uma palavra. Vem aqui, pastor Wellington, me dá uma palavra. É muito fácil procurar alguém para te dar uma palavra. O melhor, querido, é quando Deus fala diretamente ao seu coração, e a Bíblia diz que Ele vai te revelar segredos, coisas grandes e ocultas que você não sabe, quando você buscá-lo através da palavra, buscá-lo através da oração.
Queridos, nós temos à nossa disposição o livro mais vendido do mundo. Será que nós estamos estimando, amando a palavra do Senhor? Ou será que nós estamos esperando tempos de perseguição, onde as folhas, onde as páginas da Bíblia serão rasgadas? Enquanto nós temos acesso à palavra do Senhor, leia. Josué 1,8, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Medita na palavra de dia e de noite. Queridos, e tudo vai começar aqui, tempo a sós com Deus, disciplina, repetição, decorar, contemplar o Senhor, contemplar a presença de Deus. E nessa semana eu estava meditando, tenho falado para vocês que essas coisas de fé me chamam muita atenção e mexem muito comigo. E eu estava meditando em 2 Coríntios capítulo 4, 13, onde o apóstolo Paulo diz: cri, por isso falei. Diga assim comigo: cri, por isso falei. E ele diz: com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e nós também falamos. Eu falei assim: uau, Senhor, né, existe um poder, esse espírito de fé, e ele age também de forma contrária, o espírito de derrota, né? A gente também crê e fala muitas vezes derrota. E aconteceu um episódio tão interessante lá na nossa casa, na casa da minha mãe. Ela saiu do culto aqui domingo passado, e quando ela abriu o portão, a cadelinha dela vazou, saiu, fugiu, e minha mãe nada de perceber que a cachorra fugiu. E aí no outro dia, ela aqui comigo: William, eu acho que a cachorrinha, ela foi embora, ela saiu. E aí eu falei: mãe, vamos crer, né? Falei para ela esse texto aqui, cri, por isso falei. Vamos confessar, vamos declarar que alguém vai achar essa cachorra, né? Que vai dar um jeito, alguém vai trazer ela, ninguém vai roubá-la. Então, cri, por isso falei. E aí, né, também todo passo de fé também tem que ter uma ação. Então ela saiu para procurar, nós fizemos imagem, colocamos nos nossos stories, né, que essa coisa de cachorro sensibiliza muitas pessoas, né? E aí colocamos lá no story, e aí eu segunda noite fui lá visitar a mamãe, e ela já estava lá: minha cachorra ficava aqui do meu lado sempre. Falei: mãe, nós nos falamos de manhã, cri, por isso falei. Mãe, vamos declarar que a cachorra vai voltar, em nome de Jesus, ninguém vai roubar ela. Não fica nessa derrota, vamos crer, Senhor, eu gosto de, Senhor, ainda nessa semana nós vamos ter uma resposta sobrenatural do Senhor. Queridos, no outro dia, terça de manhã, o radar de Deus achou a cachorrinha bem ali no açaí, bem ali no mercado. Queridos, se nós podemos aplicar nossa fé para achar um cachorro, quanto mais as outras coisas maiores, isso são sinais de Deus, são respostas de Deus. Isso você tem quando você se relaciona com o Senhor lá na palavra, amém ou não amém? Então, queridos, tem um preço para mim e para você, e esse preço, e eu faço essa pergunta: qual é o tamanho da sua fome? Qual é o tamanho da sua sede por Jesus? Qual é o tamanho da sua fome e sede pela presença de Deus? Eu amo esse texto de Amós, capítulo 8, versículo 11, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Você é essa pessoa que está dizendo: Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede de ouvir a Tua palavra, eu tenho fome, eu tenho sede de me aprofundar na Tua presença. Se você é essa pessoa, diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou essa pessoa, eu tenho fome, eu sou insaciável, Senhor, por Ti, pela Sua presença. Amém ou não amém? Quando nós falamos de fome, você pode saciar sua fome com diversos tipos de comida, sejam boas ou sejam ruins. Então, se você joga lixo na sua mente, a sua mente vai jogar lixo na sua vida. Para que a sua mente esteja completamente satisfeita de vida, da presença de Deus, vai ser necessário uma boa alimentação. Então, os nutricionistas, estava lendo um livro, achei impactante, eu vou copiar para ministrar lá na igreja. Então, os nutricionistas, eles dizem que temos 3 tipos de alimento. Existem os alimentos que alimentam, né, que alimentam a nossa mentalidade, assim, né, que nos dão mais inteligência. Existem alimentos chamados junk food. O que é a junk food? A junk food são alimentos que têm apenas calorias. Não é veneno, mas também não contém nada além de caloria. E existem os alimentos tóxicos,
os alimentos venenosos. Aqui já volto aqui nessa parte já. Em Provérbios 15, versículo 4, a Bíblia diz 14, o coração que sabe discernir busca conhecimento, ao passo que a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Queridos, e essa parte aqui que eu estou falando de alimentação serve muito bem para a sua vida espiritual, porque tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você permite entrar na sua mente pode te fazer bem ou não fazer bem. Então existem alimentos, existe a Bíblia que vai alimentar a sua vida espiritual, vai te encorajar, vai te fortalecer, vai te sustentar, vai te tornar inteligente espiritualmente e emocionalmente. Mas também nós temos essas junk foods, ou seja, que são coisas que não tem nada além de caloria, pode entupir a sua mente, mas são coisas assim que talvez não são boas e nem ruins, não é bom e nem ruim. Lá em 1 Coríntios 6, 12 diz assim, que tem coisas que são lícitas, mas tem coisas que não nos convêm, elas não são necessariamente erradas, mas elas podem ser dispensadas. Então quando eu falei aqui do homem lá jogando, gastando tempo, assistindo um monte de coisa, perdendo, assistindo um monte de série, tem coisas que elas podem ser dispensadas. Ah, não estou tão fraco espiritualmente, mas quanto tempo você passa assistindo o seu doraminha? Amém ou não amém? Estou dizendo só um exemplo de várias coisas. E existe aquilo que é danoso, alimento, incredulidade, fofocaiada, conversa fiada com os outros, que não faz bem para nós. Então você escolhe, o que entra na sua mente? Eu quero que seja a palavra de Deus, eu quero que seja alimentado pela presença, eu quero crer e por isso falar as promessas do Senhor. Então nós temos aqui, queridos, o líder Samuel, que lidera o povo com a mentalidade bíblica. Ele não está liderando o povo como Eli e os seus filhos, totalmente desregrados, totalmente fazendo as coisas sem o temor, sendo crentes profissionais, mas nós temos aqui Samuel, um homem de Deus, que é usado pelo Senhor para reorientar o caminho do povo. 1 Samuel 17, olha o que a Bíblia diz, 7:3, 1 Samuel 7:3, Samuel faz um desafio para o seu povo, para a sua célula, para a sua igreja. Ele diz, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor, de todo o coração, livrem-se, diga assim comigo, livrem-se, ação, atitude, se vocês querem o Senhor de volta, vocês precisam se livrar dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e vocês precisam de consagração ao Senhor, prestar culto somente ao Senhor, e o Senhor os libertará da mão dos ímpios. Queridos, nós temos um homem aqui, somente um homem como esse, que está em santidade, que é sensível à voz de Deus, que é dependente do Senhor, que tem o temor de Deus, pode desafiar outras pessoas também nesse mesmo movimento. Então Samuel, ele convoca o povo, vamos se arrepender, vamos se voltar para a face do Senhor, vamos nos posicionar, vamos nos limpar, vamos confessar, vamos obedecer. Não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem arrependimento. Se nós queremos vida com Deus, precisamos desse posicionamento em nossos corações. E naquele dia o povo disse sim, Senhor, nós queremos nos posicionar. E a Bíblia então diz que Deus tem uma resposta sobrenatural, uma resposta que materializou no físico, a resposta sobrenatural do Senhor, porque o Samuel vai interceder diante de Deus, Samuel vai falar, Senhor, o povo disse sim, o povo está determinado a se posicionar, e a Bíblia diz lá no versículo 10, 1 Samuel 7, naquele dia o Senhor, olha o que Deus fez, trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e eles foram derrotados por Israel. Em certo momento eles acreditavam que era a arca, porque eles recuperaram a arca, e teve um momento, recuperaram antes de perder a arca, eles acharam assim, olha, vamos levar a arca, é o símbolo da presença, mas o coração deles, de Ofni e de Finéias, estavam distantes de Deus, eles acharam que a arca era um amuleto, sabe esses, né, que a gente coloca no peito,
né, que a gente coloca na parede, a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Eles achavam que a arca era um amuleto, e a arca foi levada, Deus permitiu que ela fosse levada, porque o coração deles estava tão distante do Senhor. Não era a arca, eram os seus corações. Mas aqui, com o posicionamento deles se voltando para o Senhor, veja a resposta que Deus os dá. Eles são convocados de volta ao Senhor. Então existe uma resposta de Deus, querido, quando você se posiciona, quando você se santifica. Então aquele tempo difícil gerou um homem forte em Deus, gerou um Samuel, gerou um homem respeitado pelo Senhor, gerou um homem que conduziu a nação para um novo tempo. Então, querido, todo o nosso posicionamento em Deus tem um poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Então naquele tempo a glória de Deus volta para Israel, e eles começam a experimentar tantas maravilhas, sinais e prodígios de Deus. Naquele dia, Samuel ele fez um altar, e ele deu esse nome desse altar de Ebenezer. Quem que já ouviu esse nome Ebenezer? Até nome de igreja. E esse nome Ebenezer significava: até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, homens fortes, tempos difíceis geram homens fortes. São esses homens que dependem de Deus, esses homens que dizem: até aqui nos ajudou o Senhor. Não é eu posso, eu consigo, é a minha própria capacidade. Não, é o Senhor, é o Senhor. Qual desses dois, qual desse perfil você mais quer se parecer? Você quer se parecer com esses homens fracos que perdem a essência, ou você quer se parecer com esses homens fortes que encontram força na presença do Senhor? Qual desses dois perfis você mais quer se parecer? Fique de pé no seu lugar.